O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês. É sempre uma alegria nós estamos aqui no estúdio da TVD 21.1, pois aqui você se vê na programação Conexão Gospel. Hoje nós temos mais um convidado que vai poder trazer um pouquinho da sua história, da sua experiência após a sua conversão no cristianismo. E eu tenho certeza que Deus vai nos alegrar. Está conosco aqui meu amigo Joel, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor. Tudo bem? Bem, seja bem-vindo. Amém. Graças Obrigado a pelo Deus. carinho. Que honra. Pela oportunidade de você estar aqui com a gente, né? Amém. O Joel já é um amigo, conhecido, cliente, irmão em Cristo Jesus. Joel Carlos da Silva, Isso. 40 anos, presbítero na Assembleia de Deus, Ribeirão Preto, aqui em Mococa, na Rua Rio de Janeiro, do pastor responsável, pastor Hermínio. Joel Carlos da Silva, 40 anos, casado com Crislaine e pai de 2 filhos. Sim. Além de ser professor da escola dominical aos domingos, na sua congregação também é músico, né? Isso. Toca o seu instrumento, o seu violão, fazendo a base, o solo. Joel, quanto talento, que maravilha, Deus seja louvado por Amém. isso. Amém. Deus é maravilhoso. Né? Sempre, a todo momento, né, pastor? Sempre, sempre. Sem dúvida. Conta um pouquinho, você é natural de Mococa, né, Joel? Nascido e criado aqui na nossa querida cidade. Só que teve um tempo que você desapareceu de Mococa, mas vamos lá. Antes de nós passar os boi na frente do carro, né? Vamos fazer o seguinte. Você nasceu no berço cristão? Sim, fui privilegiado de nascer numa família cristã, onde ali a gente, desde sempre, desde pequeno, aprendemos os princípios bíblicos, né? Que hoje a gente olha num contexto geral, a gente sabe a importância de aprender desde cedo a palavra de Deus, porque nós sabemos que o livro maior entre os livros, entre todos os livros, é a palavra de Deus. Então, isto desde pequeno já fui alimentado por este livro que dá o direcionamento e nos faz permanecer com os princípios. Que lindo, que maravilha. E como que aconteceu a sua conversão? Como que você se descobriu? É óbvio, a gente está sendo ali orientado, como era a tradição dos hebreus, passando de pai para filho, assentado, andando ao caminho, sempre ensinando que o nosso Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Mas quando você se encontrou, porque às vezes a gente está dentro do templo, Sim. tem um certo tempo do trabalhar de Deus sobre a nossa vida. E como que aconteceu isso? A gente existe, aqui eu quero apenas fazer esta comparação, né? Existe um ditado popular que diz que filho de peixe, peixinho é, né? Automaticamente todos possam até pensar, mas filho de crente é crentinho? Não. Tem que aceitar a Jesus, tem que, na verdade, todos os dias o nosso Senhor Jesus nos aceitando, né? Com as nossas imperfeições, com os nossos erros, com as nossas fraquezas, as nossas falhas, mas é Ele nos aceitando. Eu passei um tempo, pastor, na verdade, eu sempre me identifiquei com a música, né? Desde criança, aprendi, né, a louvar a Deus com instrumentos e peguei gosto. Mas a palavra eu sempre tive prazer, né? Porque a palavra a gente tem que ter prazer em buscá-la, em ler, estudar, meditar. E quando eu peguei uma certa idade, isso foi despertando em mim a vontade de conhecer mais, né? E porque a gente só lê não basta. E quando se trata de entender as coisas espirituais, a gente tem que passar a meditar mais profundo.
E eu lembro que nos meus 14 para 15 anos, uma vez eu me deparei em uma situação de dificuldade, né? Uma decisão que eu precisava tomar. E eu falei com o Senhor, Senhor, como que eu vou fazer? Eu não sei o que fazer. E algo veio na minha mente para me abrir a Bíblia. E quando eu abri a Bíblia, já de cara já caiu na passagem que para mim me marcou, que é o versículo que todos, a maioria, o conhece de cor, que é no livro de João, capítulo 3, e o verso 16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você era jovem ainda? Jovem. Aquilo ali me marcou porque, poxa, pera lá, nascido na igreja, criado na igreja, mas eu nunca tinha me identificado verdadeiramente com aquilo. Como pode, né? Uma curiosidade. Um único filho. Que Deus é esse? Que o seu único filho, por amor, quem sou eu? Aonde estaria eu? E mesmo assim, por amor a mim, ele envia o seu filho. Então isso me marcou. E daquele dia em diante, esse versículo ele tomou conta da minha vida e hoje é um versículo que é o carro-chefe, né? Para todo aquele que quer se achegar, que quer conhecer. Então foi assim comigo também, isso me marcou, isso me motivou, né? Me deu direcionamento, me mostrou o caminho que a gente estamos aí lutando, né? Passando pelas dificuldades, mas isso é normal, né, pastor? Porque já a palavra nos diz que no mundo tereis aflições, mas a mesma palavra ela já nos diz que, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Então esse Jesus venceu por nós e é por isso que estamos aqui até hoje. Que bênção, né? Que alegria ter a palavra de Deus fazendo morada no seu coração já, o Espírito Santo trabalhando desde a juventude. Como Deus está trabalhando na sua vida neste exato momento. O Joel, e o casamento? Como que aconteceu na sua... Casamento... Como você encontrou a sua Rebeca no meio cristão? A gente fala, estamos orando, né, para encontrar a Rebeca, né? Tá orando, e sempre deu. Isto é uma dádiva, né, pastor? O homem que consegue acessar ou chegar neste nível de uma construção de família, porque aqui na Terra é um presente de Deus para as nossas vidas, né? A minha esposa, eu a conheci muito jovem, eu jovem, ela muito jovem também. Eu sofri uma perda muito grande, perdi a minha mãe muito cedo, e esta referência feminina, ela faz muita falta na vida de um homem. E eu me lembro que ainda com os meus 16 para 17 anos, a gente já namorava, né, um namoro cristão, de família, e a gente começou o nosso relacionamento. E eu me recordo que a minha esposa, ela sempre já dizia, né, sobre a construção da família. Eu sonho em ter 2 filhos, se for da vontade de Deus. E a gente sempre conversava sobre isto e buscando a Deus, mostrando e colocando diante de Deus o nosso desejo, né, que era se casar, que era construir a nossa família. E pela misericórdia de Deus, eu casei com os meus 19 anos. A minha esposa ainda era de menor, né, com 17 anos, mas foi a maior e eu costumo dizer que foi a experiência construída, né? Porque a gente casamos jovens, mas com experiências para uma vida toda. E hoje a gente tem os nossos 2 filhos, tem um filho homem, que é meu primeiro filho, João Vitor, com 16 anos, e a minha filha Laura, com 10 anos. Então, é o meu presente. A construção da família aqui na Terra é o presente de Deus para a humanidade, né? A formação da família é um presente de Deus. Sem dúvida, né? O provérbio diz que casa e fazenda vem dos pais, mas a mulher sábia vem do Senhor.
E é Deus que Sim. faz nós compreendermos, entendemos Sim, todas as preparações do céu para nós. Fique conosco, voltamos já já aqui, ligadinho na TVD, no Conexão Gospel. Venha conhecer Chaveiro Ventania, loja 1 e loja 2, muita variedade. Conserto de celulares, reparo em fechadura, carimbos e muitas outras variedades você encontra aqui no Chaveiro Ventania. Loja 1 e loja 2, uma loja da nossa família para a sua família. No centro da cidade, na rua Pascoal Ranieri Mazzilli e no coração da Santa Rosa, na rua Pernambuco 319. Venha conferir muitas variedades para você e para a sua família. Voltamos aqui nos estúdios da TVD, a programação mais que especial, Conexão Gospel, trazendo alegria e trazendo esperança para o seu lar. Joel, sem dúvida, é uma dádiva de Deus que Deus fez na sua vida e continuará a fazer também, como está fazendo na vida dos nossos telespectadores que estão nos acompanhando. Desde já quero agradecer o carinho, e a atenção e a audiência de todos vocês. Joel, relata um testemunho especial aí nesse momento. Você casou, saiu de Mococa, foi para Vargem Grande. Isso. E a gente, 20 anos já de casado ou mais. Sim, 20 anos. Isso. Já é uma história já, né? Uma trajetória longa aí. Isso. E tenho certeza que Deus bradou muitas vezes forte. Sim. Bom, pastor, eu costumo sempre... aqui está tudo aquilo que nós precisamos, né? Todas as respostas que nós precisamos para as nossas vidas estão aqui na palavra de Deus. E eu me recordo de, assim, quando a gente saímos de Mococa para a cidade de Vargem Grande do Sul, ali a gente foi para um lugar que a gente sabia que estava na direção de Deus. Deus havia falado que a gente tinha um propósito para cumprir ali. Mas assim como todas as pessoas, servir a Deus não é sinônimo que não irá passar lutas, né? Pelo contrário, irá passar, porque a vitória só vem através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui no Salmos de número 121, diz assim: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Essa palavra, ela me marca muito, pastor, porque sempre quando nós nos deparamos em situações difíceis, situações que humanamente, quando nós olhamos, nós não vemos saída, ela faz nos lembrar que existe um ser todo-poderoso acima de tudo e de todos, que sempre vai estar pronto para nos atender. E eu me lembro que eu passava uma fase difícil financeira, uma fase de mudanças, né? Porque você sai da sua comodidade, sai de um lugar e vai para outro, novidade, tudo diferente. E eu passando um momento difícil, um momento que eu já não tinha mais o que fazer, eu me lembro que eu dobrei meu joelho e falei com Deus. E esta palavra, ela marcou a minha vida, porque foi um momento difícil, um momento que a gente passou, onde as tribulações foram muitas, a adversidade foram muitas, a necessidade foi extrema. Então, mas quando eu dobrei meu joelho, eu entendi que existe um Deus nos céus que pode todas as coisas. Esta fase passou, as coisas melhorou, as coisas se encaixaram e nós sabemos que todas as vezes que nós enfrentarmos dificuldade, nós temos um Deus que está nos céus e está dentro de nós. Olha isso, um Deus que está no céu e que habita dentro de nós. Então, aos nossos amigos, aos nossos ouvintes, a você que está ouvindo neste momento a palavra,
nunca deixe de buscar a palavra de Deus, porque é nos momentos difíceis, é naqueles momentos onde a humanidade não pode te estender a mão, é aí que o Espírito Santo brada em sua vida. E foi assim comigo, pastor. O Espírito Santo conduziu, nos tirou, nos deu vitória, nós passamos aquela fase e hoje estamos aí para a honra e a glória do nosso Deus. Glória a Jesus, aleluia, louvado Amém. seja Deus por isso. Aproveitando esse momento, deixa um versículo da palavra de Deus para nossa meditação, para alcançar o coração dos ouvintes, porque a palavra de Deus é Sim. aquela que penetra, é aquela que alcança, que aonde o homem não pode tocar a palavra de Deus, sara, eu digo que Deus poderoso para salutar a nossa alma. Vamos lá. Um versículo que marcou e eu tenho certeza que vai marcar a sua vida também, um versículo conhecido, e eu gosto muito, pastor, dos Salmos, porque ele relata, né, a realidade que nós estamos vivendo. O Salmo 128 diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Essa palavra, pastor, ela é forte, porque ela já começa dizendo que é bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, aquele que sabe o Deus que ele está servindo. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, ou seja, todo aquele que teme ao Senhor, ele sabe o caminho que ele está seguindo. Feliz serás e te irá bem. Por quê? Todo aquele que tem Jesus na vida, todo aquele que alcança a Deus através da sua palavra, ele passa por dificuldade, passa por problemas, passa, mas maior é aquele que está conosco. Então, eu não sei o que você está passando, mas de uma coisa você pode ter certeza: maior do que tudo e do que todos é aquele que se entregou na cruz do Calvário, para que hoje você aí que está nos ouvindo, o pastor, eu, para que nós tivéssemos aqui hoje, ele se entregou ali naquela cruz do Calvário, entregou a sua vida por cada um de nós. Então nós devemos seguir, caminhar neste caminho, porque este é o único caminho que leva até Ele, que leva até o céu. Ele é o único que pode trazer a salvação para as nossas vidas. Então que essa palavra fique ao seu coração, que você entenda que ser bem-aventurado é você temer a palavra, temer as Escrituras e praticá-las, colocá-la em seu coração e vivê-la constantemente. Boa esta palavra, boa esta meditação para a nossa vida. Gostaria que você dirigisse uma oração por nós, né, por todos os mocoquenses, por todos que estão acompanhando essa programação e já estão aí sentindo Deus. Amém. No seu lar. Tá? E depois da oração pode deixar um convite, né? Da próxima vez vamos trazer o Joel aqui com um violão para cantar um louvor aqui. Vamos sim. Ao vivo. Amém. Para Amém. glorificar ainda mais o nome do Senhor. Joel, Amém. Pode dirigir uma oração, por favor. Querido Deus, eterno e poderoso Pai, Senhor, nós te agradecemos, nós te louvamos por este milagre da vida, a qual o Senhor concede a todos nós, a qual o Senhor nos dá a oportunidade de poder estar sobre os nossos pés. Senhor, a cada dia que nós vivemos, a cada dia que nós passamos, nós vemos que as tuas mãos, é a tua graça que nos alcança, é ela que nos permite passar pelos obstáculos da vida, é ela que nos fortalece, é ela que nos cura, é ela que nos guia, porque nós sabemos que o Senhor é quem está do nosso lado. Senhor, eu te agradeço, ó Pai, por cada vida que está neste momento sobre o alcance, ó Pai, desta oração. Nós sabemos que o Senhor, na sua onisciência, na sua onipresença, na sua onipotência, o Senhor é capaz de alcançar a todos. Aonde estiver, ó Pai, uma pessoa que neste momento está ouvindo a Tua palavra, que ela seja alcançada, que ela seja transformada, que o Espírito Santo possa adentrar sobre esta vida,
convencê-la, mostrar a ela, ó Pai, a qual o caminho que nós estamos seguindo. Pai, eu te apresento neste momento esta cidade, que esta cidade, ó Pai, ela permaneça sobre as tuas mãos, as autoridades constituídas desta cidade sejam alcançadas, ó Pai, pelas tuas bênçãos, pelas tuas ricas, ó Pai, bênçãos que o Senhor tem para cada um de nós. Meu Pai, eu te agradeço por cada um que aqui está, ó Pai, eu te agradeço pela vida do pastor Ronaldo, dê sabedoria a ele, toda a sua casa, toda a sua família, que ele possa cada dia mais continuar neste trabalho, que esse trabalho possa alcançar vidas e que vidas possam ser salvas, ó Pai, vidas possam ser alcançadas pelo poder que existe na Tua Palavra. Assim nós oramos, crendo que a resposta vem de Ti, em nome de Jesus. Amém. Maravilha, tomamos posse da bênção de Deus, mais que uma oração, uma palavra profética. Amém. Joel, deixa o endereço da bênção, presbítero Joel, os Vamos lá. irmãos, né, nos cultos principais. Rua Rio de Janeiro, número 200. Nós estamos ali localizados na nossa igreja. Temos cultos de terça, de quinta-feiras e aos domingos. De terça-feiras os cultos começam às 19 horas. Às quinta-feiras também às 19 horas. Durante o domingo temos a escola bíblica dominical a partir das 8 horas da manhã. E à noite o grande culto da família a partir das 18 horas. Rua Rio de Janeiro, número 200. Deus abençoe, Joel. Obrigado, pastor. Eu que agradeço o carinho. Deus abençoe a audiência de cada um de vocês. Até a próxima programação. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande e imenso amor de Deus e as infinitas consolações do Espírito Santo sejam com cada um de vocês. Até mais.